Oi, hoje a gente vai ver o que é ser um pagão ou não e quem é o próximo, tipo, amar o seu próximo como a si mesmo. Então vamos começar aqui por o que é ser um pagão. Hoje, terça-feira. Ô Caio, o que Jesus queria dizer por gentios e pagãos? Qual seria a diferença entre eles? Gentios e pagãos, que é no Novo Testamento, equivale à mesma coisa. É a mesma coisa? É, porque Tá, então a gente vê aqui que até um pagão, até um gentio, sabe que é a mesma coisa, beleza. Só que a palavra original é goim, ou goi, se tu for falar em singular, né? Goim é plural, então seria tipo pagãos. Goim é o termo original, por quê? Porque o povo era hebreu, povo bíblico. Era hebreu, falava hebraico. E o nome deles como tribo era israelitas, porque eles eram filhos de Israel, e Israel teve 12 filhos e teve 12 tribos. Aí a gente vê aqui que a pesquisa trouxe que é um termo para um gentil, ou seja, um não judeu. Só que na verdade é não israelita, porque judeu, na verdade, é um termo contemporâneo para a religião atual chamada judaísmo. Não tem mais tanta relação assim com a tribo que na verdade se chama Yahudá e não Judá. Inclusive o Messias ele é o leão de Yahudá. Só que tem um momento em que todas as tribos elas se intitulam como Yahudins, ou seja, judeus. Bom, é isso. Então por isso que se popularizou bastante aí, né? Essa questão de que, nossa, todo mundo então é judeu. Ficou aí caracterizado como o título de qualquer israelita, qualquer hebreu israelita que tenha fé orientada nas escrituras sagradas. Pelo menos aí no Pentateuco. Já que os judeus, uma boa parte deles não acredita que Yahusha, o que o pessoal que popularmente conhece no ocidente como Jesus, grande parte dos judeus não acredita que esse seja o Messias da profecia de Isaías, né? Então essa é a diferença assim, entre cristãos e judeus, falando assim bem basicamente. Então a gente vai ver aqui essa passagem de Mateus 15, 24, e o Messias, ele está falando que ele não foi enviado, aliás, que ele foi enviado somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel, a família, a tribo de Israel. Então, tem outras passagens que traduzem, aliás, outras traduções, o pessoal traduz que ele não foi enviado senão por, ou seja, não foi enviado por mais ninguém, senão pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí tem uma questão que o pessoal vai pensar, tá, mas então, por que ele andava com os pagãos e tudo mais? Pessoal, é que nem eu perguntei uma vez para um judeu, eu cometi esse mesmo equívoco, tá? A gente se esquece desse ponto. Perguntei assim, por que ele se misturava, né? Se a Torá fala, ou seja, a Torá é os primeiros cinco livros da Bíblia, se chama também Pentateuco. E na Torá, geralmente é onde está a maior parte dos mandamentos do Criador, das Escrituras, a maior parte dos mandamentos. E Torá também significa instrução, não só mandamentos. Então é esse sinônimo mais ou menos. Agora voltando ao ponto. Então eu lembrei para ele que a Torá regimenta que ele não deve se misturar com gentios, com pagãos, com goins. Eu perguntei pra ele, cometi o equívoco, né, de perguntar, então por que ele se misturava? Aí ele falou assim pra mim, eu não me misturo. E de fato, ele complementou dizendo que basicamente ele só cria uma relação com quem quer ter compromisso com a Torá, com quem quer se tornar israelita ou quem é israelita. E faz muito sentido. Ora, ele viaja por aí fazendo circuncisão. Ele não faz circuncisão em pagão que só quer fazer a circuncisão por, sei lá, motivos estéticos, de saúde, ou qualquer outro motivo que a pessoa faça a circuncisão. Ele só faz a circuncisão para quem quer ter compromisso em se tornar israelita. Isso era o que basicamente o Messias também fazia. Não assim, focando em circuncisão, isso não precisa ser explícito, porque era implícito que o Messias instruía as pessoas à obediência ao Criador. E ser um seguidor do Messias significa necessariamente, eventualmente, se tornar israelita. Inclusive, às vezes, com um sentido pejorativo. Reparou nesse às vezes? Bom, o problema em ser um gentil ou um pagão é que, logicamente, você não está vinculado à tribo e você está fora da aliança, certo? Então você deixa ali de receber diversos benefícios e para algumas pessoas isso parece bom, eu não sei porquê, mas a questão é, ser gentil, pagão ou judeu nem sempre é de todo o mal, então não precisa ser pejorativo, por isso que aqui está às vezes. Muitas vezes os israelitas vão falar goim, gentil ou pagão de maneira a dizer um estrangeiro na fé, certo? Uma pessoa que não tem a mesma fé, uma pessoa diferente. Tem gente inclusive que diz que a diferença entre um pagão e um não pagão é que basicamente o pagão ele vai olhar para a natureza, ele vai dizer o seguinte, oh, nossa, que natureza
bonita, aí ele vai idolatrar a natureza e vai adorar a natureza e vai dizer, nossa, que maravilha, vai se curvar, vai se ajoelhar lá e enfim. Enquanto que o não pagão, a pessoa diz aí então, né, que ele basicamente olha para a natureza e diz, que natureza bela, quão mais maravilhoso é o Criador que fez essa natureza. Ok, só que isso não separa um pagão de um não pagão, isso só dá um exemplo de uma pessoa cometendo paganismo e uma pessoa dizendo uma coisa digna de um não pagão. Agora, o que define realmente o que é um pagão e o que não é se ele é ou não israelita. Simples. Muito simples e é só isso. Só mais um ponto nessa questão. Tem como tu ser um gentil, um pagão, um goim, que tem orientação na fé israelita. Ou seja, tu pode ser um pagão, mas pode ter a fé israelita. Isso seria aí, basicamente, em tese, a circuncisão do coração. Tá, então, rapaziada, eu só queria fazer um adendo aqui, que é a questão seguinte. Tem gente que fala que fazer circuncisão é demoníaco, dizem aí que seria negar o Messias, e até tem gente que afirma categoricamente, com todas as palavras, que quem faz circuncisão vai pro inferno. Quem faz circuncisão blasfemou contra o Espírito Santo. Tem gente que realmente diz isso. Então, vamos dar uma olhada aqui. A aliança da circuncisão é mencionada na Bíblia, em várias passagens, incluindo, a gente tem Gênesis, onde o Criador diz para Abraão que a aliança entre eles e todos os homens da sua família é que sejam circuncidados, e esse seria o sinal, né? Em Atos também, Atos 7:8, para quem quer a aliança renovada, diz que o Criador deu a Abraão a aliança da circuncisão e que essa prática continuou com os filhos de Abraão, Isaac e Jacó e assim por diante, lógico. A gente tem também em Lucas 2:21, explicando que o Messias foi circuncidado ao 8º dia, de acordo com a lei, e está escrito inclusive na lei que o Messias nunca pecou. Para ele nunca ter pecado, ele tem que ter cumprido toda a lei, e isso é bem óbvio. Se ele não cumpriu toda a lei, ele não é um Messias, e ele é tão pecador quanto outros homens, porque ele é falível. Mas não, o Messias ele foi perfeito, ele não falhou contra a lei, ele não pecou contra o Criador. Então sim, tu tem que assumir que ele foi circuncidado, tu tem que assumir que ele guardava o Shabat, tu tem que assumir que ele era instruído na lei e que ele seguia a lei. Enfim, a gente tem também sobre Shaul, Paulo, circunciso, e inclusive ele circuncidou. A priori, ele é discípulo do Messias, aliás, é circuncidado e circuncida a outro. Tipo assim, o Messias já tinha retornado ao Pai. Então como é que é isso? Circunciso vai pro inferno, como assim? Enfim, era só esse adendo aí que eu queria responder, que não tem nenhuma lógica, não tem nenhum sentido, e bora seguir com o resto do vídeo. Então tu tem a fé israelita, e sim, tem como tu ser salvo. Por exemplo aqui, ó, em Mateus 5, eu recomendo tu ler 5:17-19, e lá vai estar basicamente o seguinte: quem desobedecer a um mandamento, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Ou seja, a pessoa que vai estar lá dizendo assim, tu não precisa imitar o Messias, não precisa cumprir os mandamentos e tal. Tá escrito aqui, quem desobedecer a um mandamento, por menor que seja, e ensinar os outros a não praticar, ou seja, fazerem o mesmo, de não seguir os mandamentos, será considerado menor no reino dos céus, e cada vez menor. Até que pode chegar ao ponto aí de tu perder a tua salvação, por estar empurrando as pessoas pro paganismo, certo? Tu tá empurrando literalmente as pessoas pro inferno quando tu ensina elas que não precisa obedecer o Criador dos céus e da terra. Isso é insanidade absoluta. Agora, existe sim como tu ser salvo, porque talvez, tá aqui dizendo, né, será considerado menor no reino dos céus. Ou seja, não tá dizendo que vai pro inferno, tá dizendo que aqueles que ainda forem salvos, mesmo falando para as pessoas não obedecerem o Criador, se atender os requisitos mínimos para ser salvo, tu ainda será salvo, só que será menor no reino dos céus, será considerado menor. Ou seja, a tua recompensa será menor, o galardão. Só que quem quer isso, né? Quem? Quem que logicamente quer isso, sabendo que tem que seguir os mandamentos, sabendo que tem que entrar na aliança, sabendo que tem que seguir o Messias, e que seguir o Messias significa eventualmente se tornar um israelita? Quem que vai querer ser chamado menor? Né? Só pessoas que são medíocres ou abaixo do medíocre, querem fazer o mínimo. Não, eu quero ser salvo, mas só ser salvo tá bom. Não quero um grande galardão, recompensa, nada. E ainda vou ensinar os outros a fazer errado. Isso é um mau exemplo, um péssimo exemplo. Inclusive, tu não sabe se tu tá fazendo a bondade mínima necessária para conseguir ser salvo. Tu não sabe. Porque a gente não tem como ter certeza do que é o mínimo. Então a gente tem que se esforçar para tirar a nota máxima e não nota mínima. Porque tu não sabe se é 6, 5 ou 7. Não sabe qual que é a média. Beleza? Então aqui, aí tem o complemento. Já quem praticar e ensinar os mandamentos será considerado grande no reino dos céus. De novo, praticar e ensinar.
praticar e ensinar. Sim, os mandamentos, aqueles que o pessoal fala que foram abolidos, mas o Messias está aqui dizendo que quem desobedecer vai ser chamado menor. E se é que for salvo, porque, né, a maioria da população vai para o inferno. Por quê? Porque está escrito que larga é a porta da perdição e estreita a da salvação. Felizes aqueles que a encontram, ou seja, tu tem que procurar, talvez tu não ache. Então, tipo, felizes aqueles que a encontram. Agora, tipo assim, tu tá querendo fazer o mínimo, não quer nem procurar? Tipo, olha, tu vai ter sorte se tu for considerado menor, porque talvez tu simplesmente vá pro inferno. Então, é isso. A gente já falou aqui, então, entre a diferença exata entre um gentil, um pagão, um goim e um não pagão, um israelita, certo? Essa é a diferença exata. Agora a gente vai falar aqui sobre quem é o próximo. Então isso aqui é um excerto, um pedaço aí do meu livro, e o objetivo desse livro é listar e explicar todas as leis, né? Todas as leis de toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse. Enfim, eu não vou focar aqui nesse mandamento, nessa ordenança, tem bastante coisa aqui para ler, tá? Eu só vou focar na explicação do próximo. Então, quem é o próximo? Como sabemos na instrução acima, amor é no sentido de ahavá, tal, se esforçar pelo seu semelhante como a si mesmo. Então, a gente vai ver o que é esse semelhante aqui, quem é o próximo. Então, mesmo estando com fome, dividir o pão que tem com o seu próximo, ok? O próximo não pode ser o seu inimigo na fé. Então, aqui a gente já tem uma boa separação, um divisor de águas, né? Entre o conceito da maioria das pessoas sobre o próximo. As pessoas pensam que sim, o próximo é qualquer um, todos os outros seres. Mas a gente já vai chegar nisso. O próximo é seu semelhante na fé, não é qualquer ser vivo ou criatura diferente disso. Ou seja, não tem como o diabo ser o seu próximo, não tem como o cachorro ser o seu próximo, porque ele não é seu próximo na fé. Não tem como ele ser orientado na mesma fé do que tu. E o teu inimigo, claramente, ele não é teu próximo, ele é teu inimigo. E tem uma diferença, inclusive eu explico nesse livro, o que é aquele inimigo que o Messias diz para amar até os inimigos. Bom, não vou entrar nesse mérito aqui. Não vou explicar isso hoje. O próximo no Strong indicado, ou então no grego, se tu quiser procurar no grego, vai dar a mesma coisa. É o quê? A gente percebe que tem o sentido de concidadão, ou seja, o seu vizinho. Inclusive, tendo isso em mente, a Bíblia King James usa neighbor, que significa vizinho, diferente da NVI, traduzida em português, que traduz a palavra como próximo. Não é um mero semelhante físico, afinal, ainda temos inimigos, e o dever de um patriarca é amar, o ter ahavá, com o seu próximo. Ou seja, se um bandido invadir a casa à noite para tentar fazer mal para tua família, que sendo a tua esposa e filhos são os teus próximos mais próximos, né? As escrituras, inclusive, te dão o direito à legítima defesa. Tá lá em Êxodo 22, 2-3. Ainda que seja o seu próximo na fé. Quem dirá um pagão? Quanto mais um pagão. Ou seja, se tu tem o direito à legítima defesa a um próximo na fé, a um outro israelita, que venha à noite fazer mal à tua família, tu pode matá-lo. Quanto mais seria, então, se esse cara fosse um pagão? E isso aí pode ou não incluir algo pejorativo. No sentido aí de dizer que, vamos supor, o cara é um satanista. Não necessariamente um goim, um gentil, um pagão é um satanista. Mas, acho que é seguro dizer que na maioria das vezes certo? Na maioria das vezes o cara é um satanista, e satanista aqui engloba todas as outras religiões pagãs. Enfim, lembrando que a palavra próximo ali também tem o sentido de concidadão ou vizinho, porquanto os israelitas viviam próximos uns dos outros. Eram um só povo, então eram próximos fisicamente e na fé. Se as escrituras estivessem dizendo que qualquer um é seu próximo, ou que seu próximo é apenas no sentido de alguém que está perto de você, haveria muitos conflitos em outras passagens, como por exemplo 1 João 5,16, que não instrui orar ao pecador mortal. Afinal, o pecador mortal cometeu pecado mortal, e isso significa que a instrução, ou seja, a Torá, os mandamentos do Criador, condenam ele à morte por ser muito grave o seu pecado. Entretanto, o ponto é, se eu devo amar qualquer um como a mim mesmo, né? Que nem o pessoal diz o próximo é qualquer ser humano, qualquer um. Então o teu inimigo é teu próximo. E eu oraria por mim por causa de qualquer pecado? Então por que não é aconselhável orar por um pecador mortal? Ora, acontece que o adúltero deve ser riscado do povo, justamente pela gravidade do seu pecado, cuja o risco de ser cometido novamente por vício imoral é bem grande. Ou seja, se o cara é riscado do povo, pronto, ele não é teu próximo. O cara cometeu um pecado mortal, como por exemplo adulterar, pegou a esposa do vizinho, cometeu adultério. Ou seja, ele é condenado à morte pela opinião do Criador dos céus e da terra, pela opinião do Criador bíblico. Ele diz, essa pessoa deve ser morta. Então esse cara não é mais teu próximo, ele não é mais israelita, ele é riscado do povo.
ele é um inimigo. E é isso, resumindo, a gente viu hoje então o que é ou não um israelita, ou o que é ou não um pagão, um goim, um gentil, e quem é o próximo. Então não se deixe enganar aí por falácias, não se deixe enganar por papinhos de aqui tem mais um ponto, vamos lá. Batismo substitui a circuncisão? Resposta: não. Não tem nenhum texto nas escrituras falando que batismo substitui a circuncisão. Pelo contrário, você tem que fazer os dois. Eu sou circunciso e sou batizado, ok? O batismo, ele é para te confessar a tua fé no Messias como teu único e suficiente intermediador da salvação e ainda receber o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Só que para te receber, tu tem que receber de uma pessoa que tenha, certo? Então uma pessoa que tenha o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, que tem que fazer a imposição de mãos em ti para que tu receba o Espírito Santo. É assim que está nas Escrituras. Inclusive, tem aquele caso lá do pessoal que recebeu o batismo por João, mas na época não recebeu o Espírito Santo porque, sei lá, João não sabia como fazer, ou então ele não tinha o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Se ele não tinha como transferir. Ou talvez ele não sabia que tinha que fazer isso. Não importa. A questão é, o pessoal foi batizado, ou seja, confessou a fé no Messias, fez essa etapa do batismo, mas não tinha o Espírito Santo. O que aconteceu? Receberam imposição de mão, que é uma parte geralmente inclusa no batismo, que é para te também receber o Espírito Santo. Então, é para te confessar e no teu corpo receber, como um templo, o Ruach HaKodesh, que antes não habitava no corpo de pessoas, mas apenas em templos físicos, de pedra, de peles de animais, enfim. E a circuncisão é para quê? Para te entrar na aliança, para te entrar no povo de Israel, para te ser um israelita. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Batismo e circuncisão são necessários e um não substitui o outro. Ponto. Bom, acho que era isso que eu tinha para falar. Obrigado por assistir e até a próxima.